Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu quero agradecer aí todos que participaram na live ontem. A live ficou gravada aí, dá para assistir. Nós fizemos a abertura do chamado da Carol. Ela vai para a missão Brasil Belém, tá bom? Se você é de Belém aí, me manda uma mensagem no meu WhatsApp aqui para a gente conversar um pouco, tá bom? Minha filha vai fazer missão aí em Belém. Então, gratidão por vocês que acompanharam a live e para os que vão assistir ainda. Tá bom? Ela vai para a missão dela inicia dia 23 de setembro, tá bom? Então logo logo ela tá chegando aí em Belém. Se você é de Belém, manda uma mensagem para mim aqui, tá bom? Se você acompanha o canal. Bom, eu quero mandar um forte abraço também pro João Paulo Pereira. Ele vai dar aula, ele deu a aula para mim já, né? Agora 5h20 da manhã ele vai dar aula, né? Aliás, né? Se você estiver assistindo essa mensagem antes de 5h20 da manhã, o João Paulo Pereira ele vai dar aula para mim. Gratidão, meu irmão. Ele sempre faz bons comentários na aula. Então eu pedi para ele ministrar a aula para mim hoje, porque hoje eu tenho um compromisso. Então eu vou estar dirigindo. Eu vou acompanhar a aula, mas eu não vou conseguir estar interagindo, tá bom? Então por isso eu pedi para ele ministrar a aula, porque eu acho os comentários dele excelentes também, tá bom? Então gratidão, meu irmão. E se você não acompanha a aula comigo online, todos os dias é de segunda a sábado, de 5h20 da manhã até 6 da manhã, tá bom? Então convidado, manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu mando aí para vocês o, o grupo, tá bom? Que a gente faz a mensagem. Vamos lá então. Para a mensagem de hoje, nós tínhamos estudado até Alma, capítulo 14, versículo 17. Vamos continuar do versículo 18 em diante. Após testemunhar o martírio, né, de famílias, de crianças que foram mortas pelo fogo, Alma e Amuleque agora se achavam na prisão. E eles, toda hora, os juízes e advogados iam lá e batiam no rosto deles, e só vai aumentando, né, a aflição sobre eles. E aqui nessa mensagem, a gente consegue responder uma coisa. Por que que acontece coisas ruins com pessoas boas? Alma e Moleque estavam pregando o evangelho, estavam fazendo só o que era bom e aconteceu tantas coisas. E a gente vê que a situação deles vai agravando aqui, tá bom? Vamos lá aqui então, começando no versículo 18 em diante. E depois de haverem passado 3 dias na prisão, apareceram muitos advogados e juízes, sacerdotes e mestres que pertenciam à seita de Noé e foram vê-los na prisão, a fim de questioná-los sobre as muitas coisas. Mas eles nada lhe responderam. E aconteceu que o juiz pôs-se diante dele e disse: Por que não responderei às palavras deste povo? Não sabeis que tenho poder para vos entregar às chamas? E ordenou-lhes que falassem, mas eles nada responderam. Eles não obedeceram eles, né? De responder alguma coisa. Já estava com o coração duro ali. E aconteceu que partiram e seguiram seu caminho. Mas voltaram no dia seguinte, e os juízes esbofetearam novamente na face. E muitas outras também se adiantaram e bateram-lhe, dizendo: Levantar-vos-ei novamente para julgar este povo e condenardes a nossa lei? Pois, se tendes tão grande poder, por que não vos libertais? Então eles ultrajaram aqui, né? Alma e Amuleque bateram várias, e eu perdi a conta aqui quantas vezes eles foram, bateram no rosto, na face deles aqui. E disseram-lhe muitas coisas semelhantes, rangendo os dentes, cuspiram neles e dizendo: Com que nos pareceremos quando formos condenados? Aqui eles estão zombando deles, né? Porque aqui eles estão falando, vocês estão condenados aí, presos, e eles vão só castigando cada vez mais eles ali, né? E muitas coisas semelhantes, pois toda espécie de coisas semelhantes lhe disseram. E assim zombavam dele durante muitos dias, e não lhe deram alimentos para que padecessem fome, nem água para que ficassem sedentos. E também lhe tiraram as vestimentas para que ficassem nus. E assim foram amarrados com fortes cordas e confinados na prisão. Então olha só a situação aqui de Alma e Amuleque. Amarrados, sem roupa, já na prisão, toda hora apanhando ali, bofeteando no rosto, cuspindo nele. E até que chega o momento que o Senhor fala, agora eu vou livrar, né, eles aqui. Então veja o sofrimento deles e o livramento que Deus faz aqui. E aconteceu que, tendo assim sofrido durante muitos dias, e era o 12º dia do mês, e o 10º ano dos juízos do governo do povo de Nefe, e o juiz supremo da terra de Harmonia, e muitos dos seus mestres e advogados foram à prisão,
onde Alma e Amuleque estavam amarrados com corda. Bom, aqui o versículo 23 de Alma 14, não é à toa que cita aqui o mês, né, que eles estavam aqui do juízo supremo, porque aqui é para mostrar que a prisão de Alma e Amuleque não foi algo instantâneo, né, que foram presos e logo vão ser libertados. Nós sabemos que Deus vai dar um livramento aqui para eles, miraculoso. Mas essas datas estão aqui justamente para mostrar que eles ficaram mais de 3 meses na prisão, sofrendo na mão aqui, né, dos que eram da seita de Neô, dos juízes e advogados aqui. Versículo 24. E o juiz supremo, pondo-se na sua frente, bateu-lhe novamente, dizendo: Se tendes poder de Deus, livra-se dessas cordas, e então acreditaremos que o Senhor destruirá este povo, segundo vossas palavras. E aconteceu que todos se adiantaram e nele bateram, dizendo as mesmas palavras até o último. Veja que a partir aqui do versículo 25, eles vão ser libertos pela mão do Senhor. E todos esses que estavam na prisão vão morrer. Mas veja que o Senhor não dá o livramento para eles até que o último chegasse e batesse na face deles ali, né? Batendo no rosto. Então, por que o Senhor esperou até o último ponto, até o último ali, né? Ou a pergunta que eu iniciei a mensagem. Por que acontecem coisas ruins, né, com pessoas boas como Alma e Amuleque? Esse capítulo aqui ele responde, né? Ele diz aqui que após o último ter batido neles, tendo o último batido e lhe falado, o poder de Deus desceu sobre Alma e Amuleque. E eles levantaram-se e ficaram de pé. E Alma clamou, dizendo: Até quando, ó Senhor, teremos que sofrer esses grandes aflições? Dai-nos força, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E eles arrebentaram as cordas com que estavam amarrados. E quando o povo viu isso, começou a fugir, pois o temor da destruição caíra sobre eles. Então, depois que o último bateu nele, o poder, aqui fala que primeiro o poder de Deus, né, desceu sobre eles e eles se colocaram de pé. Então, quando eles se colocam de pé, já majestosamente, porque eles estão cheios do poder de Deus. E aqui, quando a alma fala essas palavras, até quando, Senhor, vai deixar a gente sofrer? Dai-nos poder para romper essas cordas aqui. E aqui ele já sabe que vai acontecer. Isso que ele está pronunciando não é uma queixa ao Senhor, porque eles estão sofrendo. Isso aqui é para as pessoas ao lado que havia falado para ele que eles não tinham poder para ser livrados ali e agora eles vão ser libertados. Eles rompem essas cordas aqui, tá bom? Interessante, né, que a alma, ele fala, dai-nos forças de acordo com nossa fé. Ele sabe que a fé dele é grande. Eu pediria livramento ao Senhor, mas eu acho que eu vacilo na fé, né? Então eu acho que seria difícil eu falar, dar-me força de acordo com minha fé. Apesar que o Senhor age conosco de acordo com nossa fé mesmo, né? Nós precisamos ter fé antes de receber os milagres, né? Deus não faz milagre fiado. Primeiro a gente crê e depois recebemos os milagres. Então aqui a gente vê a alma falando, dar-me força de acordo com minha fé, com nossa fé. E aí então as cordas são rebentadas aqui, eles vão fugir para todo lado aqui, né? Versículo 27, ó. E aconteceu que tão grande foi o seu temor, que caíram por terra e não chegaram a alcançar a porta de fora da prisão. E a terra tremeu muito, e as paredes da prisão partiram-se ao meio, de modo que caíram por terra. E caíram e mataram o juiz supremo, os advogados, sacerdotes e mestres que haviam batido em Alma e Amuleque. E Alma e Amuleque saíram ilesos da prisão, porque o Senhor lhe havia concedido o poder segundo sua fé em Cristo. Olha que o poder que foi concedido a eles era segundo a fé que eles possuíram. E saíram imediatamente da prisão, e ficaram livres de suas cordas, e as prisões ruíram por terra, tendo perecido todos que nela estavam, salvo Alma e Amuleque, e dirigiram-se imediatamente à cidade. Ora, tendo o povo ouvido o grande barulho que acontecera em multidão, a multidão para reunir-se em multidão para saber a causa. E quando viram Alma e Amuleque saíram da prisão, e as paredes por terra, foram tomados com grande medo e fugiram da presença de Alma e Amuleque, como uma cabra foge com suas crias, né, de 2 leões.
e fugiram da presença de Alma e Amaleque. Aqui é o fim, né, do capítulo 14. Né? Alma e Amaleque saindo majestosamente da prisão ali, e o povo, ouvindo aquele tremor de terra, ouvindo aquele barulho, foi lá verificar as paredes da prisão toda no chão, e Alma e Amaleque saindo ilesos ali. Quando eles verem isso, eles fogem. O texto diz aqui que eles fogem como uma cabra, né, com seus filhotes ali de 2 leões. 2 leões, quem seriam esses 2 leões? É um símbolo de Alma e Amaleque, porque eles estão majestosamente, firme, forte, ninguém podia feri-los, eles estavam cheios do poder de Deus. E eu imagino, né, que uma cabra com seus filhotes fugindo é cada um para o lado, né? A cabra, ela não tem, ó, alguns animais, eles têm o sistema de fugir tudo junto, né, em manada, assim, para se proteger, para fugir da presa ali, tá bom? Mas a cabra não, vai cada um para um lado. Então, quando fala que fugiram aqui como uma cabra com seus filhotes, é cada um para um lado, eles dispersaram, né? Foram embora ali, fugiram todos eles. Bom, então a gente viu que Deus esperou até o último ter batido neles ali para vir essa condenação. E aí a pergunta vem, por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Nesse capítulo aqui tem essa resposta, mas começa lá no versículo 11, quando o povo está sendo queimado, né, as famílias, mulheres, crianças sendo queimadas por acreditar nas palavras de Alma e Amaleque, ou seja, acreditar na palavra de Deus, estavam sendo queimados, martirizados. E aí, nesse momento, Amaleque fala, estendamos a mão, né, e salvemos eles da chama, do fogo. Com certeza Deus tinha poder para salvar aquelas pessoas do fogo, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que estavam dentro da fornalha ardente e não se queimaram. Deus tinha o poder de livrar aqueles. Mas Alma responde, não, o Senhor me constrange, né, a levantar a mão, a estender a mão. Eu vou ler que fica melhor a resposta, tá bom? Eu li ontem essa parte, mas eu queria ler nessa ótica aqui, ó, falando sobre por que acontecem coisas ruins com pessoas boas. E Alma, porém, disse, o Espírito me constrange a não estender a mão, né? Ou seja, a não salvá-los. Por que não deveria salvá-los da chama naquele momento? Diz assim, porque eis que o Senhor os recebe para si em glória. Então, aqueles que estavam sendo mortos estavam sendo recebidos em glória. Então, não há tragédia na morte dessas pessoas porque elas acreditaram. A pessoa pode ter uma morte dormindo ali, sossegado, mas se ela não acredita em Deus, se ela não está em paz com Deus, se ela está cheia de pecado, ela não vai ser recebida em glória. Então, não há tragédia na morte, a tragédia está no pecado. Tá bom? Então, a pior coisa que pode nos acontecer é ficar afastado de Deus. Esse que é o sentido aqui. Então, esses que estavam morrendo aqui estavam sendo recebidos em glória. E por que Deus permitiu que essas pessoas matassem essas pessoas pelo fogo, ou esses, né, batessem na face de Alma e Amaleque? A resposta também se encontra aqui, quando ele diz assim, e ele permite que eles façam isso, ou seja, essas maldades. Ou seja, que o povo lhe faça isso segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos que em sua cólera submeter sejam justos, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles, sim, e clamará fortemente contra ele no último dia. Então, todas essas maldades que eles fizeram, o Senhor também estava usando como testemunho para o que ia acontecer naquela cidade, que será a destruição total da cidade de Amonia. Vendo nessa ótica, ninguém vai poder dizer, nossa, mas Deus foi injusto em matar uma cidade inteira. A gente vê que a cidade inteira havia se corrompido e eles estavam matando as pessoas que eram justas. Então, nesse caso, o castigo veio aqui, o julgamento sobre eles, então por isso que Deus permitiu que isso fizesse, né, que eles matassem as pessoas, batessem em Alma e Amaleque, porque aquilo servia de testemunho para a própria destruição deles. E aqueles que haviam morrido pelas chamas, o Senhor estava recebendo para si em glória. Então, acontece coisas ruins com pessoas boas, mas Deus sabe de todas as coisas. E aqui a gente vê a melhor resposta, né, sobre essa questão. Bom, vamos finalizar por aqui o capítulo 14, tá bom? Mais uma vez, gratidão ao João Paulo Pereira, que vai dar a aula aí para mim, né, na aula das 5h20 às 6 da manhã. Gratidão. E gratidão mesmo, meu irmão. Fiquei grato aí que eu tô
Eu vou ter que sair, né? Então não vai dar para mim estar na aula. Então eu agradeço demais. E gratidão a todos vocês que acompanhou aí a mensagem hoje. E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.